Na semana passada eu disse que o GP do Azerbaijão, na minha opinião, não tinha sido tão legal assim. Mas eu também disse que a gente ia sentir falta dele depois do GP de Singapura. Dito e feito, absolutamente nada aconteceu na prova de Singapura da Fórmula 1 ontem. E eu fico aqui pensando, gente, o que os interesses comerciais não fazem, né? E o que a nossa vontade de assistir Fórmula 1 não faz? Eu tenho pena da galera que acordou de madrugada para assistir a MotoGP e emendou com a Fórmula 1. Esses sofreram. Eu não sofri tanto porque eu acordei às 7 da manhã, tomei um bom café, escrevi um artigo lá pro targethd.net e fui assistir a corrida. E não aconteceu nada. Nada. Poderia ter acontecido alguma coisa se o Hamilton ultrapassasse o Norris e o Verstappen na largada, se o Verstappen ultrapassasse o Norris na largada, mas nada disso aconteceu. Vamos pegar os poucos highlights da corrida, numa corrida que foi dominada completamente por Lando Norris, o homem que dominou o final de semana, que tem o carro dominante, e entendo aqui que não é mérito do Norris ganhar essa corrida, tá? Era obrigação dele. Em determinado momento eu fiquei seriamente preocupado e comecei a xingar esse moleque, porque ele bateu 2 vezes sozinho com mais de 20 segundos de vantagem em relação ao Verstappen. E aí a gente pensa, caramba, esse nível de não concentração, porque ele bateu porque se desconcentrou, não é possível. Não era pressionado, não tinha que fazer volta mais rápida naquele momento. Então, nem para isso, nem para ter esse tipo de emoção a prova prestou, porque de repente o Norris poderia ter algum problema mecânico por conta dos próprios erros por andar sozinho sem concentração nenhuma. E eu entendo que de repente a gente poderia ter algum tipo de emoção em função disso, mas nada aconteceu. O Verstappen fez o que pôde e chegou 20 segundos atrás, quase 21 segundos, mostrando que, de fato, a McLaren está num outro patamar, a Red Bull andou para trás e o Verstappen vai ter que se agarrar em qualquer coisa para ser campeão do mundo, apesar de eu ainda defender a teoria de que a Red Bull precisa quebrar 2 vezes para que Lando Norris tenha alguma chance de ser campeão do mundo. A diferença nesse momento está em 52 pontos entre o piloto inglês e o piloto holandês, porém, o Verstappen tem essa consistência, o Verstappen tem essa constância, o Verstappen sabe disputar as provas com maturidade. Neste ponto a gente tem que defender o tricampeão mundial, porque ele aprendeu a ter maturidade. Ele aprendeu a disputar corrida após corrida e ele sabe que ele está nessa situação que ele precisa pensar prova a prova. Não adianta mais ele tentar qualquer coisa diferente disso, porque não vai rolar. Ele não tem o melhor carro neste momento. Piastri, mais uma vez, fez um corridaço, mesmo com todas as dificuldades que ele teve no meio do caminho, fez ultrapassagens incríveis de novo, é um baita piloto, eventualmente pode ajudar o Norris nessa tentativa de título mundial, porém, tem analistas que entendem que dá falta alguma coisa para o ritmo de corrida do Piastri, e eu tendo a concordar com isso, porque ele poderia, eventualmente, ter um desempenho melhor dentro de pista, não em relação ao Verstappen, mas em relação a vários dos adversários que ele teve que enfrentar até chegar nessa 3ª posição. Apesar de ser uma corrida que foi marcada claramente pelas estratégias de pneus, e aqui, que pesadelo para Ferrari, que pesadelo para Mercedes, hein? As duas meio que acabaram no bololô, agarradas uma na outra, o Russell com um desempenho melhor que o Leclerc, Hamilton e Sainz, mas que estratégia miserável essa do Lewis Hamilton, hein? Que estratégia miserável. Pneu macio não serviu para nada e o pneu duro pareceu pneu macio. Não, falando sério, pro piloto que largou em terceiro, que tinha perspectivas de ir à frente, tinha até a expectativa de eventualmente tentar a vitória, algo que o tempo mostrou que não seria possível porque o desempenho da McLaren era realmente impressionante. Terminar em sexto, olha que estratégia miserável essa da Mercedes. E comparando a Mercedes com a Ferrari, dá até para dizer que a Ferrari teve uma boa recuperação, porque o Leclerc em quinto e o Carlos Sainz em sétimo
A equipe se recuperou do fiasco que foi, principalmente o treino classificatório, porque o Sainz batendo e o Leclerc largando lá no fundo, né? A gente teve esse resultado até que positivo para a Ferrari, levando em consideração as variáveis apresentadas. Não dá para dizer exatamente que a Ferrari ainda tem alguma chance de disputar o título de construtores. Esse resultado foi realmente muito ruim. Não, o título de construtores não rola mais. Mas diante de tudo que está acontecendo com a Red Bull, com certeza o título ou vice-campeonato de construtores pode estar ali encaminhado para a equipe Ferrari. O Fernando Alonso, de novo, teve aquele seu final de semana onde ele mostrou que ele é acima da média, mesmo sendo o primeiro piloto da lista dos 20 a ficar atrás, uma volta atrás em relação ao vencedor. O Hülkenberg mais uma vez surpreende com essa 9ª posição, porque a gente está falando da Haas. E aí, se a gente for comparar com o seu companheiro de equipe, o Kevin Magnussen, que não terminou a corrida, o Hülkenberg realmente justifica a sua posição de primeiro piloto. E o Sérgio Pérez, que parece que viveu o sonho de uma noite de verão lá no Azerbaijão, porque ficou em 10º, não entregou desempenho. Se bem que é difícil entregar desempenho com esse carro da Red Bull, viu? Muito difícil, mas ficou em 10º, não colabora, não ajuda. Diz a boca pequena que a Red Bull quer colocar logo o Liam Lawson no lugar do Daniel Ricciardo, porque ele pode ser um dos postulantes a substituir o Sérgio Pérez na Red Bull. Aliás, o Daniel Ricciardo que fez o seu canto dos cisnes na Fórmula 1, porque muito provavelmente ele vai ser substituído, e ele fez um baita de um favor para o Verstappen, que é roubar a volta mais rápida do Norris, porque agora cada ponto importa para a Red Bull. A equipe que antes era dominante agora precisa pegar as migalhas para poder se sustentar na liderança do campeonato. De novo, eu tenho que dizer, Franco Colapinto, eu devo retirar tudo o que eu disse sobre o senhor quando o seu nome foi mencionado como piloto da Williams. Mais uma baita prova do piloto argentino, mais um resultado excelente, e ele já começa a incomodar o Alexander Albon. O Albon não terminou a corrida por conta de problemas de superaquecimento, mas ele já começa a entregar a paçoca nas declarações, porque no rádio ele já começou a falar, reclamar do coleguinha que o Colapinto deu dive bomb na largada e acabou atrapalhando a largada do Albon. Enfim, já começamos a ter esse falatório e o Albon já começa a demonstrar fraqueza em relação ao piloto argentino. No mais é isso, minha gente. O Yuki Tsunoda, que terminou na frente do Ricciardo, o Ocon, que por incrível que pareça, terminou na frente do Gasly, Lance Stroll, quem se importa, Kik Sauber. Olha só, Kik Sauber conseguiu terminar na frente de uma Alpine, que é do Gasly, e do Daniel Ricciardo pela VCARB, ou pela Racing Bulls Honda Red Bull Powertrains. Enfim, o que acontece agora? Nós temos o campeonato de pilotos e, assim, a diferença entre Verstappen e Norris nesse momento é de 52 pontos. Faltam 6 corridas para o campeonato terminar, mais os pontos das sprints. Sinceramente, eu não acho que o Norris vai ser campeão do mundo. Para o Norris ser campeão, ele depende de 2 quebras do Verstappen. Não tem jeito. E por mais que a gente olhe que a diferença de pontos entre o piloto inglês e o piloto holandês está caindo, e de fato está, eu também posso muito bem dizer, bom, o Verstappen, se nada mudar de muito drástico, ele tem 2 provas de descarte, ou pode ser campeão do mundo com 2 corridas de antecedência. É exatamente a mesma soma ou a mesma subtração. A gente só está olhando para a situação com outra perspectiva. Sinceramente, não acho que o Norris vai perder o campeonato por algo que eu estou dizendo há pelo menos 2 meses. A constância do Max Verstappen, a forma como ele está administrando essa situação, até com uma certa maturidade, apesar do palavrão que ele disse para jornalistas no final de semana para definir o carro, o que fez com que ele fosse ridiculamente punido pela FIA pelo conta de uso de linguagem ofensiva, ou, como diz o Mohammed bin Sulayem, linguagem de rappers ou hip-hoppers, o que é algo extremamente estereotipado e preconceituoso por parte do presidente da Federação Internacional de Automobilismo, mas eu sinceramente não acredito que o Verstappen vai perder o título. Se perder, vai ser por conta de erros muito grandes da Red Bull,
algo que não está acontecendo ainda. Tudo bem, a gente vai ter mais 6 provas para disputar, a gente tem uma sequência muito interessante de corridas que podem definir o campeonato. Austin, México e Brasil, ou São Paulo, como queira. Então, eu acho que o Verstappen, com a constância que tem, ele não perde o título. O Norris precisa, sim, de uma boa dose de sorte. O Norris precisa, por exemplo, que o Piastri tenha um trem de corrida melhor. Isso é fundamental para o Norris ter alguma aspiração para o título. O Norris precisa que o Leclerc atrapalhe um pouco. Algo que não está acontecendo também, porque a Ferrari está cometendo seus tropeços próprios, tendo que lidar com a sua corrida em particular com a Mercedes, apesar de que eu entendo que se a Ferrari apertar um pouco mais, ela consegue o vice-campeonato no lugar da Red Bull. Então, todos esses fatores, toda essa conjunção astral, é muito alinhamento de Júpiter com o Vênus para o Lando Norris conquistar esse título mundial. Insisto, não vai rolar, mesmo com a diferença caindo. Dessa vez a gente tem uma queda maior em relação ao GP do Azerbaijão, mas o Verstappen está ali, mantendo a sua regularidade. E para ser campeão do mundo é preciso ter regularidade no campeonato de pilotos da Fórmula 1. No campeonato de construtores, a McLaren abriu ainda mais a sua distância. Deixa eu dar uma olhada aqui na tabela na minha frente de como está este campeonato, porque isso é importante. 516 para a McLaren e 475 para a Red Bull. Ainda acho que a Ferrari tem alguma chance de passar a Red Bull nessa tabela e conquistar o vice-campeonato de construtores, o que seria um baita resultado para a equipe italiana, porque tá tão feio, de novo, tá tão feio para a Red Bull que ela tá pedindo ajuda para a Vicardi. É nesse nível que tá a situação. Então, vamos ter agora mais uma pausa grande, uma férias de um mês da categoria. A gente só volta agora em Austin, no Texas, para o GP dos Estados Unidos, para o final de semana de 20 de outubro. Os pilotos vão poder ter mais uma pausa, se bem que não é férias, não é pausa determinada pela categoria, significa que muitas equipes vão trabalhar muito para poder fazer os ajustes finais para essa sequência de 3 corridas, que eu entendo que pode definir os rumos do campeonato de uma vez por todas. Austin, Cidade do México e São Paulo são provas que muito provavelmente vão definir o rumo do campeonato, o rumo da disputa, se realmente Lando Norris tem alguma chance de brigar pelo título de Mundial de Pilotos. Eu, particularmente, continuo achando que vai dar Verstappen por tudo que aconteceu, por tudo que está acontecendo, pelo comportamento do Verstappen e pela gordura que ele abriu no primeiro terço de campeonato. Olha como são as coisas. O Verstappen está a 8 corridas sem vencer na Fórmula 1 e ainda assim tem uma liderança que garante que ele possa quebrar por pelo menos mais 2 vezes e ainda assim ser campeão do mundo, descontando, obviamente, a possibilidade do Norris alcançar voltas mais rápidas em 2 corridas, dele conseguir os pontos totais da corrida sprint ou a pontuação mais alta. Então, é o trabalho que o Verstappen fez no primeiro terço da temporada que está entregando para ele essa vantagem que ainda o sustenta na liderança do campeonato de Fórmula 1. Bom, a gente vai ter esse descanso, essa pausa. Espero que vocês aproveitem para relaxar, descansar e curtir outras coisas da vida e do mundo dos esportes. Eu sou Eduardo Moreira, deixo um abraço para todo mundo. Muito obrigado para quem acompanhou o vídeo até aqui e até a próxima.